Alô pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, um vídeo super especial, porque temos uma novidade bacana demais para todos vocês que me acompanham aqui no canal Vene Casagrande. Temos muitas informações, temos novidades e boas novidades sobre as renovações de Arrascaeta e Felipe Luiz. A gente vai trazer todas essas informações no vídeo de agora. Tem também uma fake news, olha, tem gente tentando atrapalhar o Flamengo. Tem também informação sobre o treinamento do Flamengo, como o Felipe Luiz tem montado o setor ofensivo do Flamengo. Mas antes de trazer todas essas informações envolvendo o rubro-negro carioca, que se prepara para pegar o Botafogo na quarta-feira, quero já falar sobre a novidade que a gente tem no vídeo agora. Bacana demais! Vamos para as informações. Eu vou começar sobre essa fake news. Gente, se já não bastasse muita gente querendo atrapalhar o ambiente do Flamengo, o dia a dia do Flamengo. Quando eu falo muita gente, é muita gente que torce para o rival, enfim, que quer ver o rival ser campeão e não o Flamengo. Se já não bastasse isso, a gente tem que ver também notícias saindo aqui do futebol carioca, vindo da imprensa carioca, dando conta de que Pedro e Felipe Luiz brigaram novamente. Gente, isso é uma fake news. Isso não procede, eu garanto para vocês. Eles não brigaram novamente, não tem clima ruim nos bastidores do Flamengo, muito pelo contrário, embora os resultados não tenham sido positivos nos últimos 5 jogos, apenas uma vitória, desempenho caído, mas o problema não é bastidor, o clima é maravilhoso no dia a dia do Flamengo, isso todo mundo relata, dirigente, comissão técnica, jogadores, pessoas que trabalham com jogadores do Flamengo, todo mundo fala isso, o clima não é ruim. Teve aquele episódio, de fato, com Felipe Luiz e Pedro, publicamente. Agora, dizer que nos últimos dias Pedro e Felipe Luiz se desentenderam novamente é mentira. Não procede, galera. Não procede. Então, se já não bastasse muita gente fora do Rio de Janeiro querendo, entre aspas, botar algo de ruim no dia a dia do Flamengo, gente, a imprensa carioca não pode cair nessa. Então, repito, não procede essa informação, tá? Treinamento, hoje, domingo, dia 12, teve treino, sim, no Ninho do Urubu, para alguns jogadores. Confesso para vocês que eu não consegui apurar o nome desses atletas, mas alguns atletas foram ao CT Ninho do Urubu, e eu vou até ler aqui exatamente o que a pessoa disse, para eu não botar palavras na boca da pessoa. Eu fui e perguntei, hoje teve treino? Essa pessoa teve para alguns que precisam de suporte. Eu perguntei, mas o que seria esse suporte? Reforço de carga, volume de treino maior, dores musculares, risco de lesão. Não são todos os atletas, repito, mas alguns compareceram. E aí, segunda-feira tem treino normal, terça treino normal, e quarta-feira tem o primeiro duelo nessa segunda quinzena de outubro, que terá uma sequência absurda que será contra o Botafogo. E o Flamengo chega muito mais pressionado para esse jogo contra o Botafogo, porque o Palmeiras venceu o Juventude na noite de sábado, venceu muito bem, embora a gente tenha visto ali um pênalti marcado para o Palmeiras no começo do jogo. Absurdo, ainda bem que o VAR corrigiu o erro do árbitro, mas é impressionante como os árbitros já estão propensos a marcar algo ao Palmeiras. Não estou dizendo que querem beneficiar o Palmeiras, não. Mas é muito doido isso. A gente olhou o lance, na hora a gente percebeu que não tinha sido pênalti. Mas, enfim, o Flamengo chega muito mais pressionado, porque nesse momento o Palmeiras é líder, sozinho, 3 pontos à frente do Flamengo. E Flamengo e Palmeiras, nesse momento, têm o mesmo número de jogos. Então, o Flamengo precisa vencer o Botafogo e torcer para o Palmeiras tropeçar diante do Red Bull Bragantino. E aí, na outra rodada, as duas equipes se enfrentam. E sobre treinamento, galera, nos últimos dias, Felipe Luiz, segundo o jornalista Renato Maurício Prado, tem treinado com um ataque da seguinte forma: Carrascal, Bruno Henrique e Samuel Lino. É uma informação do Renato Maurício Prado. Confesso que eu fico surpreso em ver novamente o Bruno Henrique, mas o Samuel Lino não é surpresa, tá? Eu disse que deixaria no banco de reserva se tivesse uma sequência de jogos, mas como veio a data FIFA, deu tempo de ele descansar, treinar, então eu mantenho o Samuel Lino. Agora, o Pedro não ser titular me chama muita atenção, e eu gosto do Gonzalo Plata, também gosto do Luiz Araújo, enfim, o Flamengo tem muitas opções para o setor ofensivo. E para finalizar nosso vídeo,
a informação mais importante desse vídeo. Na verdade, as informações, porque eu apurei a situação das renovações de contrato de Felipe Luiz e Arrascaeta. Porque a gente disse nos últimos dias que essa data FIFA a gente teria novidade em relação a essas duas negociações. E tivemos novidade. Qual foi a novidade? Vou trazer agora para vocês. Como estava previsto para essa data FIFA, as negociações tiveram avanço. A diretoria recebeu nestas semanas contrapropostas dos representantes do meia e do treinador. José Boto, responsável pelo lado do Flamengo nas negociações, vai avaliar as ofertas feitas pelos empresários de ambos para dar uma resposta em seguida. Ou seja, nesse momento, a bola está com o rubro-negro. Vale mencionar que nos dois casos, Arrascaeta e Felipe Luiz, as conversas estão fluindo de maneira natural e, como acontece em todas as tratativas, há sempre essa troca de propostas entre as partes até chegar a um acordo. A boa notícia é que as partes falam a mesma língua e demonstram a mesma vontade, manutenção do compromisso. Pelo que eu ouvi das pessoas envolvidas nas duas negociações, é questão de tempo de a renovação de contrato acontecer. Inclusive, a gente falou sobre isso, o próprio Arrascaeta disse em uma entrevista à ESPN que estava quase tudo certo. Mas esse quase tudo certo pode demorar um pouco? Pode, mas pelo que eu estou entendendo, pelo que eu estou ouvindo das pessoas envolvidas em todas as negociações, é questão de tempo para as duas renovações de contrato acontecerem. Vene, tempo de contrato. Eu já ouvi uma data de outra, então calma, não vou mencionar nada agora. Quando eu tiver a certeza qual será o tempo do compromisso, tanto do Arrascaeta quanto do Felipe Luiz, vou trazer para vocês. Sobre o Arrascaeta, o que eu posso garantir? A ideia é por mais 3 anos. O contrato dele acaba em 2026, dezembro, então a ideia é botar mais 3 anos, indo até dezembro de 2029. Mas quando eu tiver a certeza, eu menciono aqui. Mas tá tudo encaminhado, tá, galera? Vai acontecer renovação de contrato, vocês podem ficar tranquilos. Agora a última informação. O Racing jogou contra o Banfield na noite de sábado e mais um jogador do Racing se machucou. Gabriel Rojas, lateral esquerdo absoluto da equipe argentina, saiu de campo chorando, sentindo dores no joelho, na coxa, e a tendência é que não fique à disposição para pegar o Flamengo. Lembrando que o Racing já tem 2 desfalques, o zagueiro Fraco Pardo e o atacante Elias Torres. E agora, provavelmente, o Gabriel Rojas, que saiu chorando bastante de campo. Uma pena para o jogador, mas para o Flamengo é uma boa notícia.